É muito comum olharmos ao redor, lá no nosso trabalho, no lugar onde praticamos um esporte, na academia, em qualquer lugar, e ver pessoas vivendo de forma desordenada. Pessoas que não sabem bem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, para onde estão indo. Muitas pessoas, então, nessa angústia, nessa vontade de ter um sentido na vida, começam a se apegar a algumas coisas, com C minúsculo. Já já eu explico porque eu estou falando coisas com C minúsculo. Se apegam, então, a uma carreira universitária. Aqui está o sentido da minha vida. Então, essa pessoa começa a ordenar a sua vida em torno daquele projeto formativo. Essa pessoa passa a estudar, fazer cursinhos, assinar plataformas de estudo, comprar livros para passar na faculdade, depois para terminar a faculdade, depois para entrar no mercado de trabalho, exercer sua profissão. Outros imprimem sentidos de outras formas, se apegando a um entretenimento, a sua família. Muitos entendem que a família dá sentido a tudo, então o casamento é tudo para a pessoa. Outros encontram no poder, por exemplo, o poder político, a ordenação das suas vidas. Eu conheço uma pessoa que era muito apegada a poder. Essa pessoa gostava de cargos, gostava de status. E quando essa pessoa perdeu o seu poder político, tudo desmoronou. Essa pessoa hoje está em uma situação muito triste. Ela edificou sua casa sobre a areia. Sobre algo que não era capaz de satisfazer as necessidades humanas. Então, ainda aqui estou falando de algumas pessoas que encontram um sentido nessas coisas. Tem pessoas que estão sem sentido algum. Nem esses sentidos menores, nem a essas coisas com C minúsculo, essas pessoas se apegam. Vivem, então, um dia de cada vez, o imediatismo do prazer, de uma diversão, de algumas batalhas que, se você perguntar para a pessoa por que você está lutando essas batalhas, ela nem sabe o motivo. Enfim, colocar ordem na nossa vida é muito mais do que um desejo ou algo que dizem que nós precisamos, é uma necessidade. Porque somente quando nós encontramos o nosso lugar no mundo, o nosso lugar nessa existência, é que a nossa vida passa a ter sentido. As coisas encontram seu propósito quando elas estão no seu lugar certo. E hoje em dia a gente sabe. Muitos esqueceram até para que serve um homem, para que serve uma mulher. O papel do homem não tem mais sentido para algumas ideologias, para a mentalidade revolucionária. O papel de homem e mulher nem existem mais. Muitos não acreditam mais que nós somos não apenas corpo, mas corpo, alma e espírito. E com isso pensam só no corpo, desconsideram todas as outras dimensões. Mas nós aqui, que estamos na igreja, sabemos que o sentido das nossas vidas está na presença de Deus. Que o nosso lugar é na presença de Deus. E a partir do momento em que passamos a ordenar a nossa vida segundo a vontade de Deus, todas as coisas ganham sentido. Se você quer viver uma vida ordenada, bem-sucedida, satisfatória, plena, somente na presença de Deus. E na presença de Deus, consequentemente, as outras áreas da sua vida passam a ser ordenadas. Vida financeira, vida familiar, vida educacional. Todo o resto passa a encontrar seu devido lugar quando Deus
passa a ordenar as coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essa ordem espiritual, sobre esse grande propósito que Deus tem para nossas vidas. Graças a Deus você está no lugar certo. Graças a Deus, eu glorifico a Deus porque você não está procurando em lugares errados. Você não está procurando em seitas. Você não está procurando em botecos. Você não está procurando num partido político. Você está procurando na igreja, na presença de Deus. E eu glorifico a Deus pela tua vida, por você estar aqui. Convido você a abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Antes da leitura, nós precisamos entender uma coisa. E partir desse princípio para entender o resto. Deus é a existência da existência. Deus é aquilo em que tudo existe, é e se move. Em Deus, como eu disse, estão as coisas com C maiúsculo. O que significa isso? Por que eu estou falando coisas com C minúsculo e coisas com C maiúsculo? As coisas com C minúsculo são as coisas deste mundo. Essa cadeira onde você está, esse templo, o seu trabalho, tudo isso são coisas com C minúsculo. Por que minúsculo? Porque elas não são nada em si mesmas. Elas não têm sentido em si mesmas. Elas não se bastam. Essa cadeira, por exemplo, ela é uma coisa com C minúsculo. Ela foi criada por alguém, para um determinado propósito. Ou seja, ela não se autocriou. Ela não brotou do nada aqui. E ela não está aqui à toa, ela está aqui para cumprir um propósito que nós demos a ela. Portanto, há algo maior no qual ela está inserida. Pensando em nossas vidas, as coisas com C maiúsculo são aquelas do mundo da eternidade. As coisas com C maiúsculo são as coisas de Deus. As coisas com C maiúsculo não são essas que nós inventamos ou achamos que são o máximo e pelas quais muitas vezes nos matamos. As coisas com C maiúsculo são as coisas da eternidade. E são essas que nós devemos buscar. Porque tudo que existe nessa terra é um sinal de algo maior do céu. A tua família é uma expressão da vontade de Deus, da glória de Deus. Você é um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Você, após a conversão, se tornou filho de Deus. O templo é um símbolo de algo maior. As coisas da época do judaísmo eram sombras daquilo que se revelou em Cristo. Qual era o sentido do templo? Cristo. Qual era o sentido do tabernáculo? Cristo. Qual era o sentido da arca? Cristo. Qual era o sentido das profecias? Cristo. O C maiúsculo que dá sentido a todas as coisas minúsculas desse mundo. O C de Cristo. Deus, então, é a ordem que coloca ordem a todas as coisas.
Uma das formas como Deus se revelou a nós foi por meio da lei. E nós vamos retomar agora rapidamente aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a estrutura da realidade. Muitas pessoas entendem os mandamentos apenas como regras. Não são meras regras. Os mandamentos não são apenas um conjunto de leis, de normas. Os 10 mandamentos são a estrutura do universo de toda a realidade. Vamos ler então. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Começa assim, antes dos 10 mandamentos propriamente ditos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu sou. Eu sempre digo isso. O único que pode dizer eu, sem depender de ninguém, é Deus. A Vera tem uma mãe e um pai. A Vera dependeu deles para existir. Eu dependi dos meus pais para estar aqui. Todos nós aqui fomos amamentados. Todos nós aqui fomos trocados quando bebês, deram banho em nós, nos alimentaram. Todos nós aqui precisamos do ar para respirar. Todos nós aqui precisamos de água para beber. Todos nós aqui temos apetites que precisam ser satisfeitos. Você tem fome, você tem sono. E você não mata a sua fome com o teu próprio pensamento. Você precisa comer a carne de um animal, você precisa de um vegetal, você precisa de uma massa, você precisa de algo externo para você sobreviver. De algo que não é você. Por isso, quando você diz eu, ao mesmo tempo em que você afirma a tua singularidade, eu sou um ser único, sou um ser insubstituível, sou um indivíduo, ok. Mas para você dizer eu, olha quanta coisa que está em volta te dando suporte para você falar isso. É muito arrogante quem acha que é o máximo. Ah, meu filho, se não tivessem te dado mamar lá na infância, você não estaria aqui no seu cargo de prefeito, no seu cargo de líder. Agora, Deus não precisa de nada nem ninguém para dizer eu sou. Ele é o grande eu sou e que permite você dizer eu sou alguma coisa, eu sou alguém. Você só pode dizer eu porque existe um grande eu sou te sustentando. Na sequência, então, começam os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Como eu disse agora há pouco, os 10 mandamentos são a estrutura da realidade. O que significa isso? É possível existir um Deus diante de Deus? É possível existir outro Deus? Não. Ou seja, você obedecendo isso ou não, essa é a estrutura do universo. Se você fizer falsos deuses, você está sendo o bobão da história. Você está perdendo o teu tempo, gastando teus recursos à toa. Porque não terás outro Deus diante do teu Deus. Ele é o único. Ponto. Você acreditando nisso ou não, você obedecendo isso ou não. Essa é a estrutura do universo. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Existe uma linhagem que se diz cristã que altera este mandamento. Nossos colegas católicos trocaram.
essa escrita para ficar um pouco mais fácil de justificar suas práticas. Se não há outro Deus além do nosso Deus, toda imagem, toda abstração de Deus é inútil, não serve para nada. Pelo contrário, serve para atrapalhar teu relacionamento com Deus e te desviar dele. Vamos raciocinar um pouco. Quando você se apega a uma foto de uma pessoa, a foto da pessoa tem o mesmo peso da presença da pessoa? Sim ou não? Não. A foto ela vai te trazer algumas recordações, vai permitir você imaginar algumas coisas, mas ela não tem o mesmo poder, a mesma energia, não tem as propriedades da presença da pessoa. Ou seja, quando uma pessoa faz uma imagem de Deus, mesmo que ela esteja sendo bem intencionada, vamos pensar numa pessoa simples, que fez a imagem, ou comprou a imagem, e ela está ali realizando rituais em torno daquela imagem, acreditando. Vamos pensar assim. Essa pessoa está tendo uma experiência muito limitada. Porque ela está, na cabeça dela e na prática, reduzindo o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo a um objeto. E quando você coloca um objeto diante da tua frente, a primeira coisa que você faz é uma separação com ele. Você consegue estar no mesmo lugar de um objeto? Você está sentado na cadeira, mas você está no mesmo lugar da cadeira? Você está ocupando o mesmo espaço da cadeira? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando você faz uma imagem, você já está criando uma separação entre Deus e você. E você está deixando de viver a experiência real, porque Deus, ele se move dentro de você e você se move nele. Então, por que querer viver uma experiência abortada da presença de Deus, amputada, esvaziada? Não existe imagem, nada que substitua a experiência real e íntima com o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a estrutura da realidade. Você querendo acreditar nisso ou não. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do nosso Deus é algo muito sagrado. O nome de Jesus é o nome que Deus nos revelou para que por meio desse nome pudéssemos expulsar demônios, para que por meio desse nome tivéssemos acesso ao Pai. É um nome que não pode ser banalizado, um nome que não pode ser tratado como qualquer outro nome. É o nome que Deus deu para você chamá-lo. Quando a gente fala do nome de alguma coisa, a gente está falando de uma intimidade também. E quando você chama alguém pelo nome, de alguma forma, você está buscando um relacionamento. É diferente até de um título. Pastor, Vossa Excelência, você, Vossa Senhoria. Muitas vezes até nos referimos a Deus dessa forma, Senhor, Pai. Mas, quando o chamamos pelo nome é diferente. Ele te permite chamá-lo pelo nome. Quando você chega diante de Deus, fala o Senhor, ele fala, pode me chamar pelo nome. Pode me chamar de Jesus. É algo especial que Deus te deu.
Não tome esse nome em vão. Porque, você acreditando ou não, esse é o nome sobre todo nome. E ao ouvi-lo, os diabos, os demônios fogem. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. E aqui os mandamentos vão seguindo. Guarda o dia de sábado para o santificar. O que significa isso? Deus quer o nosso momento de contemplação. Aqui não é só descanso do trabalho. Não confundamos isso com o direito social previsto na Constituição, nas leis trabalhistas. Não é isso. Guarde o teu momento para contemplar a Deus. Separe tempo para adorá-lo. Separe tempo para fazer a obra de Deus. Eu falo sobre isso no capítulo do livro sobre trabalho. Que muitas pessoas esperam o dia do lazer, o dia do descanso, e preenchem esse dia com um monte de distrações. Pare e pense. Você tem a chance no dia do teu descanso de dedicar o teu tempo a algo valoroso. Você pode fazer algo não porque teu patrão está mandando, não porque a tua função social te obriga a fazer aquilo, mas livremente. Mas eu adoro quando eu estou livre para compor, para estudar, para sentar ao piano e tocar o que eu quero. Não o que minha professora de piano obrigava eu tocar na época do curso técnico. Deus quer que você separe tempo para Ele. Que você ore, medite e contemple. Porque o nosso destino é esse, a contemplação. Nosso destino é viver para Deus, querendo ou não. Essa é a estrutura da realidade. Você nasceu para descansar em Deus. Para cada mandamento que você ler, eu não vou ler todos, porque senão vai ficar extenso. Você vai perceber então que ele se refere a algo que você não pode alterar. No mundo espiritual, você não pode alterar. Quando diz lá, não matarás, por exemplo, você pode matar o corpo de alguém, mas você pode matar a alma dessa pessoa? Você pode impedir a alma dessa pessoa de ser eterna, por exemplo? Não. Quando diz, não furtarás, no reino espiritual não tem como você tomar posse de algo que não é seu. A lei expõe o quanto nós somos frágeis. Cristo, por meio da graça, por meio do sangue derramado na cruz, Ele veio para cobrir a nossa vergonha. Ele veio para cumprir a lei em nosso lugar e como santo morrer no lugar dos pecadores. E quando nós tomamos posse disso, pela graça, mediante a fé, Deus nos completa com aquilo que nos falta. Então se eu estou em Cristo, eu não preciso cumprir os mandamentos? Não é isso. Porque se você ama a Cristo, você fará o que Ele manda. E Cristo resume tudo aquilo em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você viver em amor, você adorará só a Deus, você não fará ídolos, você não roubará, você não matará, você honrará teu pai, tua mãe, você cumprirá o resto.
e aquilo que te faltar, como eu disse, será completo. Jesus Cristo veio. Agora eu convido você a abrir Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Está escrito assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vocês sabem o que essa mulher significa? O que um bom católico diria que essa mulher é? Maria. Sim, essa mulher é Maria. Mas não só Maria. Ela é você. Ela é o judeu. Ela é o povo de Deus em toda a história. Eu falo que ela é Maria também porque Maria é povo de Deus. Ela é mulher de Deus. E você é povo de Deus. E quem veio antes de Maria e foi chamado, se tornou povo de Deus, é representado por essa mulher também. O erro do católico é dizer que é só Maria, essa mulher, e eles usam isso para justificar toda a idolatria, toda a veneração, a adoração a Maria. Mas na verdade, essa mulher representa o povo de Deus em todos os tempos. E Jesus Cristo veio para fazer você povo de Deus. Essa mulher aqui, ela representa espiritualmente a perfeição de Deus em seu povo. Aqui diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse 12 tem um sentido aqui muito interessante. 12 pares de costela no homem criado, que representa a perfeição de Deus no homem. 12 tribos de Israel, que representa a perfeição de Deus em seu povo. 12 apóstolos de Cristo, que representam a perfeição de Deus na igreja. Deus te chamou para ser povo escolhido dele. E o que vai acontecer? Quando você crê em Cristo, aceita Cristo, passa a viver sobre a graça, você passa a obedecer os mandamentos por amor a Cristo, e Ele te completa naquilo que falta em você, e Ele dá sentido a todas as coisas na tua vida. Vão surgir os que vão te perseguir, vão surgir aqueles que vão tentar te atacar, vão surgir aqueles que, como o dragão que aparece aqui, vão lançar rios de mentiras, rios de acusação, tentando tragar a tua vida, te confundir e levar você à perdição. Essa perseguição do dragão, a mulher, representa a perseguição sofrida pelo povo de Deus em todos os tempos. O povo judeu foi perseguido, Maria foi perseguida, Herodes perseguiu por causa da criança que ela esperava. Nós somos perseguidos, a igreja de Cristo é perseguida. E o diabo usa todas as estratégias possíveis para te dominar. Muitos aqui ouvem falar constantemente, por exemplo, da besta do Apocalipse. E existem infinitas
muitas teorias acerca do que é essa besta. Eu ouvi gente dizer que a besta do Apocalipse é o Papa, ouvi gente dizer que a besta do Apocalipse é o Trump, ouvi gente dizer que a besta do Apocalipse é o Bolsonaro, ouvi gente dizer que a besta do Apocalipse é o Elon Musk, é o Bill Gates, enfim. Vamos entender uma coisa. O mundo, a civilização humana, foi erguido a partir de 7 montes. Montes que existem em todas as sociedades humanas. Quais são eles? Família. Não existe nenhuma sociedade humana sem família. Família é algo que existe até na tribo mais simples, mais primitiva que existe. Família, educação, porque toda sociedade tem seu modo de ensinar, de transferir uma tradição, de educar. Economia, porque toda sociedade precisa produzir, comer, plantar, colher, fazer trocas. A arte, porque toda a sociedade humana tem sua forma de expressão, sua forma de buscar o transcendente, sua música, seus tambores, sua pintura. A linguagem, porque não há ser humano que não se comunica. A religião, todas as civilizações humanas têm suas crenças, têm sua religião. As sociedades então foram crescendo, foram se fazendo. Cada povo com sua forma de constituir família, de trabalhar, de fazer sua arte, por aí vai. Normal. Até aí tudo bem. O que acontece? O mundo foi se desenvolvendo. E hoje existe uma grande besta no mundo. Um grande sistema utilizado pelo diabo para corromper as pessoas. O que significa besta? Alguém saberia me dizer o que é uma besta? O que essa figura representa? Poder. E quando a gente fala, é um poder controlado ou descontrolado? É uma coisa gigantesca, né? Que é forte, é assustadora. Hoje, nós temos uma economia global gigantesca, nós temos uma rede social que conecta pessoas de todos os lugares do mundo, nós temos grandes empresas, nós temos uma produção de música, de filme, de cinema, de série, de arte, que é impossível você enumerar. Nós temos famílias poderosas que mandam no mundo e que determinam o curso das coisas. Há uma grande besta que emergiu das multidões. Isso significa o quê? Quando fala lá que a besta emerge do mar, a Bíblia mesmo diz que mar significa multidões. Essa grande besta surgiu no meio do próprio ser humano. E o dragão, que é o diabo, deu poder a ela. Hoje o diabo está usando indústria do cinema, indústria cultural da música, usando as grandes famílias que mandam no mundo, os Rockefellers, Rothschilds da vida, para destruir famílias, porque esse povo financia o movimento gay, esse povo financia o movimento feminista. Famílias tradicionais poderosas que destroem famílias de pessoas comuns, incultas e vivendo fora da ordem divina. Essa grande besta é o grande inimigo que nós temos. E aí nós temos a trindade satânica, que é a besta,
que é toda essa estrutura maligna que terá um grande representante, que é o anticristo. Ele vai surgir, aquela imagem que aparece no Apocalipse, né? Eles elevam uma imagem, tá? Dão poder para ela falar e tal. Esse sistema terá um grande representante final, o anticristo. Então nós temos essa besta, nós temos a outra besta, que é a falsa religião, que é a besta que emerge da terra, colocando semente de falsas crenças na cabeça das pessoas, a religião da humanidade, religião pregada pela ONU, pela Globo, por aí vai. E nós temos o dragão, que é o próprio diabo. Tudo isso assusta, não assusta? Assusta quem não conhece o tamanho e o poder do nosso Deus. Porque eu posso te falar uma coisa: se você realmente acredita em Deus, se você está firmado na palavra, se você está vivendo a ordem de Deus para a tua vida, você pode rir na cara do diabo. Porque nenhuma obra de feitiçaria, nada poderá abalar a tua vida, se Deus estiver contigo. Você crê nisso? Você acredita mesmo nisso? Só não tenta encarar isso sozinho, porque os demônios são mais fortes que você. Mas se você estiver com Deus, como diz que a terça parte dos anjos caíram, pense: para cada demônio que tenta contra a tua vida, você tem 2 anjos de Deus te protegendo. Mas você tem que estar com Deus, porque a tua força vem dele. E agora, caminhando para o encerramento, por que eu falei disso tudo? Qual a coerência disso tudo que eu disse? Lá no começo, eu falei que para a gente viver uma vida ordenada, nós precisamos tomar posse das coisas eternas. Nós precisamos alinhar nossa vida com o propósito de Deus, com um grande propósito. A primeira coisa que você tem que buscar na tua vida, antes de pensar nas coisas com C minúsculo, é Jesus. Cada vez que você pisar nesse templo, venha para esse templo para buscar a Cristo, para ser cheio do Espírito Santo. Não venha aqui para arrumar a tua casa, não venha aqui simplesmente para melhorar a tua vida financeira, não venha aqui simplesmente para ficar mais inteligente. Pise nesse lugar para adorar a Deus, para orar a Deus, para se abrir para Ele, para buscar com os irmãos o avivamento do Espírito Santo. É por esse motivo que a gente tem que pisar dentro desse templo. Tomar posse das coisas com C maiúsculo. As coisas que ladrão nenhum pode roubar, que traça alguma pode corroer, coisas que não se desfarão com o tempo e que não irão para o caixão com a gente, mas coisas que são tesouros eternos. Se esvazie de todas as suas riquezas e receba o ouro puro de Deus, e aí tua vida vai começar a ser ordenada. Lembre de uma coisa: Cristo é o centro de tudo. Cristo é a essência dessa igreja. Cristo é o que dá razão a tudo. Você quer ler a Bíblia, interpretar a Bíblia? Leia primeiro os Evangelhos, busque a Cristo. Aí você vai entender o Apocalipse, você vai entender Gênesis, você vai entender todo o resto. Mas você tem que olhar para Jesus. Então, primeiro passo, resumindo isso aqui para eu terminar: busque a Cristo. Entre nesse lugar para buscar a Cristo. Ao buscar a Cristo, você vai desenvolver amor por Ele, porque a virtude do amor Ele vai colocando em você. Ele vai enchendo o teu coração de amor, de esperança e de fé. E por amor a Deus você fará boas obras, por amor a Deus você vai observar os mandamentos, tentar obedecê-los.
ciente da sua limitação, ciente de que isso vai expor teu pecado e ciente de que o sangue de Cristo limpa os teus pecados. Porque nós queremos estar alinhados com a ordem eterna, adorar somente a um Deus, não matar, não roubar, honrar nossos pais, descansar na presença de Deus. Queremos viver isso. Terceiro, você tem um inimigo que usa toda essa estrutura mundial para atacar a tua vida, que entra dentro da tua casa por meio de série, de música, onde você pratica teu esporte, que lá no teu trabalho tenta te desviar, e que aqueles videozinhos de um monte de falsos profetas na internet tenta atacar você. É a besta da terra, é a besta do mar, é o dragão vermelho, é tudo tentando contra você. Mas lembra de uma coisa, tome posse disso: o Deus que faz de você como aquela mulher, que o dragão tenta de tudo contra ela, mas ela cumpre o seu propósito. O Deus que um dia chamou Abraão, Isaac e Jacó, que levantou a Davi, o Deus que levantou os profetas, o Deus que chamou os apóstolos, é o teu Deus, e Ele te garante a vitória sobre todos aqueles inimigos. Amém? Quando a gente fala do Apocalipse, que é a revelação da ordem eterna, o Apocalipse ele tem uma mensagem só. Ele quer te mostrar o triunfo do povo de Deus em nome de Jesus Cristo. Falado isso, nos próximos estudos nossos, a gente vai conversar um pouco sobre como ordenar a vida familiar. A gente vai falar de família, a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de paixões da alma, como ordenar o teu coração, quais são as paixões da alma, como lidar com o medo, como lidar com a morte. A gente vai falar sobre tudo isso ao longo do ano, nesses estudos que eu vou ministrar. Mas a primeira coisa que a gente tinha que refletir, antes de mais nada, era isso: busque a Cristo, obedeça a Cristo, enfrente teus inimigos em nome de Jesus, e você terá a vitória. Amém?